Ninguém nunca me contou que a mente pode ser o maior milagre ou a maior prisão. Eu achava que precisava de fórmulas, de estratégias, de controle absoluto sobre tudo à minha volta. Acordava todos os dias esperando que algo mudasse, sem perceber que era exatamente o meu estado interno que mantinha tudo no mesmo lugar. Eu pedia mudanças, mas vibrava medo, pedia respostas, mas carregava dúvidas, até o dia em que entendi que não era sobre o mundo, era sobre mim. Foi difícil aceitar que tudo que eu atraía era reflexo do que eu sentia. Não bastava pensar positivo. Eu precisava alinhar pensamento, emoção e corpo num mesmo ritmo. Eu precisava sentir como se já fosse verdade, porque só assim o campo ao meu redor podia responder. Só assim o futuro que eu desejava deixava de ser uma ideia e se tornava uma frequência viva. Percebi que, em apenas 20 minutos de presença real, tudo poderia se reorganizar. O que ninguém fala é que a mente, quando está em desalinho, não só sabota, ela cria realidades inteiras baseadas no medo. E a gente vive nelas, como se fossem verdade. Acorda cansado, dorme inquieto, busca respostas nos lugares errados, e o tempo passa. Até que algo em nós grita por mudança. Não uma mudança forçada, mas uma que começa em silêncio com um simples: eu quero voltar para mim. Foi nesse ponto que minha vida virou. Quando parei de tentar mudar o mundo e comecei a mudar meu estado de ser. Aprendi a respirar com consciência, a sentir antes de pensar, a agradecer antes de receber e, principalmente, a alinhar minha mente com o que meu coração já sabia. É aí que tudo começa. É aí que tudo volta para o lugar. Se você está ouvindo isso agora, talvez também esteja pronto. Pronto para parar de correr. Pronto para alinhar. Pronto para voltar para dentro. Respire fundo e escute com o coração, porque essa transformação já começou. Eu passei tanto tempo tentando entender tudo com a mente, tentando prever, planejar, controlar. Era como se eu estivesse em guerra comigo mesmo, travando batalhas invisíveis que me deixavam exausto, mesmo sem sair do lugar. Toda vez que meu coração sussurrava algo, minha mente vinha com 1000 argumentos contrários, como se precisasse proteger alguma parte de mim que ainda tinha medo. E eu escutava mais o barulho da razão do que a suavidade da intuição. Eu achava que era prudência, mas era só resistência. Foi num momento de silêncio, desses em que tudo parece parar lá fora, que eu percebi a verdade. Eu estava cansado, mas não de fazer, e sim de lutar contra mim. Meu coração já sabia o caminho. Ele sempre soube. Ele pedia leveza, presença, entrega. Mas minha mente, treinada pela lógica e pelo medo, insistia em caminhos antigos. Ela gritava por garantias, e o coração apenas pedia coragem. E nesse conflito minha energia se dividia, e o que era para fluir travava. Demorou para eu aceitar que meu maior obstáculo não estava fora, mas dentro. Eu achava que a vida era difícil, que o mundo era duro, que o dinheiro era escasso, mas no fundo era a minha mente quem bloqueava tudo, tentando me proteger de algo que já tinha passado. E enquanto eu alimentava esses pensamentos, meu corpo respondia com tensão, ansiedade, desconfiança. A vibração que eu emitia era confusa, desalinhada, dividida entre querer mudar e ter medo da mudança. Foi aí que eu comecei a respirar diferente. Eu fechei os olhos e deixei meu coração guiar um pensamento. Um só. E quando ele surgiu, não veio com lógica, veio com paz. Eu repeti aquele pensamento simples, mas cheio de presença. Eu já sou tudo o que preciso ser agora. E mesmo que minha mente não entendesse, meu corpo relaxou. Algo ali se reorganizou, como se pela primeira vez eu estivesse ouvindo a parte mais sábia de mim. E eu chorei. Não de dor, mas de alívio. Percebi que alinhar mente e coração não era calar a mente. Era ensinar a mente a confiar. Ensinar a pensar com sentimento, com intenção. A mente não precisava mandar. Ela podia cooperar. E quanto mais eu fazia isso, mais eu sentia o campo ao meu redor responder. As ideias fluíam, as respostas vinham, e eu começava a ver sinais onde antes só via problemas. A mente parava de lutar e começava a criar, mas não sozinha, junto com o coração. Esse foi o ponto de virada, quando eu troquei o controle pela confiança.
Quando eu entendi que não precisava saber de tudo para dar o primeiro passo, e que minha mente, por mais brilhante que fosse, não podia competir com a sabedoria do agora. Eu passei a escolher pensamentos que vinham do coração, pensamentos que curavam, que inspiravam, que alinhavam. E ali, em 20 minutos de conexão verdadeira, eu sentia minha realidade mudar, mesmo sem sair do lugar. E tudo começou com essa verdade simples. Minha mente só precisava parar de lutar contra o que meu coração já sabia. E cada vez que eu esquecia disso, a vida me lembrava, no silêncio, no corpo, no fluxo, como se o universo inteiro estivesse esperando eu me alinhar, para então responder. Eu tentei mudar o mundo com força, queria consertar tudo ao meu redor. Me frustrei com pessoas, culpei situações, reclamei do tempo, do dinheiro, do passado, como se tudo estivesse contra mim. E quanto mais eu exigia que as coisas mudassem, mais tudo parecia continuar igual. Era como correr numa esteira, me movimentava, cansava, suava, mas não saía do lugar. Eu achava que o problema era externo, mas era dentro que o nó estava. O dia em que tudo começou a mudar foi silencioso. Não teve fogos de artifício, nem revelação mística. Foi simples. Eu apenas me cansei de lutar, de tentar controlar o que não estava nas minhas mãos. Me sentei em silêncio, respirei, fechei os olhos, e naquele instante, algo virou dentro de mim. Eu não pedi nada, eu não questionei, só me permiti ficar ali. Pela primeira vez eu estava comigo, inteiro, presente, rendido, e foi nesse silêncio que algo mudou. Era como se uma nova frequência começasse a vibrar dentro de mim. Um tipo de paz que não dependia de nada. Um alívio que não vinha de fora. E mesmo que nada tivesse mudado lá fora, tudo já era diferente por dentro. A ansiedade deu espaço para a calma. A pressa virou presença. O medo perdeu o foco. E nesse novo estado, o mundo parecia me tratar diferente. Não porque ele mudou, mas porque eu mudei a forma de me encontrar com ele. As pessoas reagiam de forma diferente. As oportunidades apareciam onde antes só existiam barreiras. Os pequenos milagres se tornavam visíveis. E não era mágica, era coerência. Eu parei de enviar para o campo uma energia de luta, de falta, de carência. Comecei a emitir gratidão, quietude, inteireza. E essa vibração começou a moldar o meu entorno. Não precisei falar muito, nem convencer ninguém. O silêncio era o suficiente. Eu entendi que existe um espaço onde a criação acontece sem barulho. Um ponto interno onde o universo escuta mais o que eu vibro do que o que eu digo. E quando eu mudei por dentro, de verdade, sem máscaras, o campo respondeu. E respondeu rápido. Foi como virar a chave de dentro para fora. Eu mudei, e o mundo me respondeu como se tivesse sentido essa mudança no ar. Hoje eu percebo que não adianta tentar mudar o externo com a velha mente. Não adianta gritar por fora quando por dentro tudo está desalinhado. O silêncio é uma chave, um portal. E cada vez que eu escolho me alinhar em silêncio, mesmo que por alguns minutos, o mundo lá fora parece se reorganizar para me acompanhar, como se estivesse esperando que eu me lembrasse de quem sou. E o mais surpreendente é isso. Nada mudou lá fora de imediato, mas o meu olhar sim, meu sentir sim, meu ser sim. E só isso já muda tudo, porque o universo não responde ao que eu quero. Ele responde ao que eu sou e ao que eu vibro, mesmo em silêncio. Eu passava os dias querendo mais dinheiro, mais respostas, mais reconhecimento, mais sinais, mais certezas. Era como se tudo estivesse sempre um passo à frente, inalcançável. Eu acordava já pensando no que faltava. Dormia com o peso do que ainda não tinha acontecido. E sem perceber, eu estava programado para buscar, correr, conquistar, como se o agora fosse só um degrau, nunca o destino. E nessa corrida, perdi o mais importante, o momento presente. Comecei a acreditar que meu valor dependia do que eu acumulava, que a felicidade morava em alguma próxima conquista, que a paz viria quando eu finalmente resolvesse tudo. Mas quanto mais eu ganhava, mais eu sentia um vazio que não preenchia. Era estranho. Eu fazia de tudo certo, seguia os passos, visualizava, afirmava. Mas o coração seguia apertado. Até que eu parei.
Não porque quis, porque precisei. O corpo pediu, a alma pediu, e eu escutei. Me sentei no chão, literalmente, sem pretensão, sem querer nada, sem esperar nada. Só fiquei ali. Respirei devagar. Observei meus próprios pensamentos passando como nuvens. E pela primeira vez em muito tempo, eu não tentei mudar nada. Só fiquei com o que havia. E foi aí que aconteceu. Eu senti. Senti o agora. Senti meu corpo. Senti minha respiração. Senti a presença. E ela, silenciosa, me trouxe de volta para casa. Percebi que tudo o que eu buscava estava aqui dentro, o tempo todo. Eu não precisava de mais. Precisava de menos. Menos ruído, menos pressa, menos cobrança. E mais presença. Presença no olhar. Presença no toque. Presença no simples. Eu achava que a mudança viria com uma grande conquista, mas ela veio com uma respiração atenta, com uma lágrima de alívio, com um sorriso que brotou sem motivo. E naquele instante tudo fez sentido. Eu me dei conta de que o mais que eu tanto queria era só a ausência do agora. Quando eu preenchi o momento com atenção verdadeira, com alma inteira, com coração aberto, o mais se tornou desnecessário, porque ali, naquela presença plena, eu já era tudo, e o universo pareceu reconhecer isso. Começou a me trazer o que antes eu corria atrás, como se dissesse, agora você está pronto. Desde então, cada vez que sinto a ansiedade voltar, eu me lembro, não falta nada, não preciso acelerar, não preciso provar nada, basta voltar, respirar, estar, porque a presença é magnética. Ela atrai, ela cura, ela reorganiza. E sempre que eu me alinho com ela, tudo ao redor se alinha comigo também. Foi nesse lugar de calma viva que eu compreendi. Não era mais que faltava. Era eu mesmo, presente, desperto, inteiro. Eu buscava respostas em todos os lugares. Em livros, em vídeos, em conversas, como se alguma verdade estivesse escondida lá fora, esperando ser descoberta. Eu achava que, se entendesse o suficiente, se aprendesse o suficiente, conseguiria desbloquear tudo que travava minha vida. Mas quanto mais eu olhava para fora, mais cego eu ficava por dentro. E essa cegueira me fazia repetir padrões, sem perceber que o verdadeiro bloqueio estava no lugar onde eu menos olhava. Em mim. Um dia, exausto de tanto procurar, eu parei. Me sentei em silêncio e fechei os olhos. Não com pressa, não esperando um milagre, apenas fechei. E nesse escuro interno, algo começou a se revelar. Não era uma imagem nítida, era um sentir, uma lembrança antiga, uma dor abafada, um medo esquecido. E tudo isso estava lá, em silêncio, esperando ser visto, como se cada bloqueio externo fosse só um reflexo dessa bagunça emocional que eu não tinha coragem de encarar. Eu chorei, não por tristeza, mas por reconhecimento. Era como reencontrar partes de mim que eu tinha escondido, partes que gritavam, mas eu silenciava com distração. E naquele momento, percebi que não precisava entender tudo. Bastava sentir, sentir o medo, sentir a culpa, sentir o aperto. E ao sentir, algo se abria, uma clareza surgia, como se a escuridão dos olhos fechados fosse, na verdade, uma luz para dentro. Eu entendi que meus bloqueios não eram monstros, eram memórias, experiências mal digeridas, emoções congeladas. E quando eu me permitia olhar para elas sem julgamento, sem resistência, elas começavam a derreter. E nesse derretimento, a energia voltava a fluir. Era sutil, mas era real. E meu corpo sentia, meu coração aliviava, minha mente silenciava. Tudo começava a se reorganizar, a partir de dentro. Depois disso, fechei os olhos mais vezes. Não para fugir, mas para me encontrar. Porque foi no escuro que eu comecei a ver. Foi no silêncio que eu comecei a ouvir. E foi no vazio que eu comecei a preencher. A cada prática, a cada respiração, eu mergulhava mais fundo. E aos poucos fui deixando para trás as camadas que me separavam de mim mesmo. E o que antes parecia bloqueio, se revelava como um convite à reconexão. Percebi que não era o mundo que me bloqueava, não era o outro, nem o passado. Era eu, me impedindo de sentir, me protegendo de olhar, me distraindo para não lembrar. E quando eu rompi esse ciclo com presença,
O campo ao meu redor começou a responder diferente. As coisas começaram a andar. As portas começaram a abrir. Porque finalmente eu estava presente o suficiente para passar por elas. E tudo isso começou com um ato simples, mas profundo: fechar os olhos. Não para escapar da realidade, mas para reencontrar a verdade que estava escondida dentro de mim. E nesse reencontro, encontrei também o caminho de volta para minha energia, para minha clareza, para minha liberdade. Demorei muito tempo para perceber que não era o pensamento sozinho que criava. Eu repetia afirmações todos os dias, visualizava, escrevia metas, mas por dentro havia uma desconexão. Eu dizia, eu sou próspero, mas sentia medo. Eu afirmava, eu estou curado, mas duvidava. Era como colocar perfume por cima da sujeira. Parecia bonito por fora, mas por dentro algo ainda pesava. E foi aí que eu entendi. Pensamento sem emoção é vazio, é só ruído. A primeira vez que uni uma imagem mental com uma emoção verdadeira, meu corpo inteiro reagiu. Eu me lembro como se fosse agora. Eu não só pensei, eu senti. Senti como seria viver aquilo. Senti o calor no peito, o arrepio nos braços, a lágrima que caiu sem aviso. E naquele instante, algo mudou. Era como se meu corpo dissesse, isso é real. E quando o corpo acredita, o campo responde. Porque não é o que eu penso, é o que eu vibro. E para vibrar diferente, eu precisei me entregar. Parar de apenas repetir. Comecei a entrar no estado antes de pensar. Fechava os olhos, respirava fundo e buscava dentro de mim uma emoção que fosse compatível com o que eu queria viver. Às vezes era gratidão, outras, amor, outras, liberdade. E quando eu encontrava essa frequência, o pensamento certo surgia como consequência. Como se a emoção abrisse a porta para a mente cooperar. Isso mudou tudo. Não era mais sobre repetir 100 vezes algo que eu não acreditava. Era sobre sentir uma única vez com verdade. Porque um pensamento alinhado com uma emoção coerente cria um campo magnético poderosíssimo. É como lançar uma flecha certeira no coração do universo. E ele responde, com sincronicidades, com encontros, com movimentos invisíveis. E tudo começa a se alinhar, porque dentro já está alinhado. Comecei a praticar isso todos os dias. Não como obrigação, mas como um presente. Eu me dava esse momento de alinhamento. Às vezes 10 minutos, às vezes só 3, mas fazia. E nesses minutos eu construía meu novo estado do ser. Eu decidia o que queria sentir, antes de o mundo me dar um motivo. E isso mudou minha vida. Porque quando eu mudava por dentro, o fora não tinha outra escolha, a não ser refletir. O pensamento certo, com a emoção certa, cria um vórtice, uma espiral energética que reorganiza tudo ao redor. E não precisa de esforço, não precisa de luta, precisa de entrega, de verdade, de sintonia. E essa sintonia nasce quando a mente e o coração falam a mesma língua. Quando o que eu penso combina com o que eu sinto, eu me torno imbatível. Não contra o mundo, mas a favor de mim. Hoje, antes de qualquer decisão, antes de qualquer ação, eu volto para esse lugar. Me pergunto, o que estou sentindo agora? Isso combina com o que estou pensando? E se não combina, eu paro, me realinho, porque sei que só assim eu me torno campo vivo de criação. Só assim eu mudo tudo em minutos. E tudo começa dentro. No começo, respirar era só algo automático. Nunca pensei que um ato tão simples pudesse mudar tanto. Mas um dia, em meio ao caos, eu parei e respirei. Pela primeira vez, de verdade. Não para sobreviver, mas para estar. Fechei os olhos, levei atenção ao ar entrando e saindo, e percebi que havia uma inteligência ali, algo silencioso mas presente, algo que me dizia, você está vivo. E só isso já começou a mudar tudo dentro de mim. A cada respiração consciente eu sentia o tempo desacelerar. As ideias se organizavam. O coração batia mais calmo. Era como se o corpo entendesse que estava seguro, que podia soltar o controle. E nessa entrega, percebi que minha realidade não precisava ser forçada. Bastava eu me alinhar. E o primeiro passo desse alinhamento era respirar com presença.
Respirar com intenção. Respirar como quem honra o agora. Comecei a usar a respiração como ferramenta. Antes de tomar decisões. Antes de falar algo importante. Antes de reagir. E aos poucos percebi que a respiração era um portal. Ela me levava para dentro. Me desconectava da pressa, do medo, do externo. E me reconectava com o essencial. Era como se em cada inspiração eu recolhesse minha energia dispersa. E na expiração, liberasse o peso que não era meu. Isso não exigia esforço. Pelo contrário, era simples, natural, mas poderoso. Era como se, ao respirar com consciência, eu dissesse ao universo: eu confio. E ele respondia. Coisas pequenas começavam a se resolver sozinhas. Problemas se dissolviam. Respostas surgiam. E eu, antes tão reativo, me tornava observador. Presente, alinhado. Tudo por causa da respiração. Tudo por escolher estar aqui. Lembro de um dia em que tudo parecia desabar. Um conflito familiar. Um medo financeiro. Uma dor emocional. Tudo ao mesmo tempo. E eu, no meio daquela tempestade, fui até o quarto, me sentei e respirei. Por alguns minutos, apenas respirei. E ali, mesmo sem palavras, algo mudou. A dor não sumiu, mas ela deixou de me dominar. Eu voltei para o meu centro. Voltei para mim. E foi dessa calma que nasceu a clareza que eu precisava. Hoje, respiro diferente, com intenção, com reverência, porque sei que, a cada respiração consciente, eu me reconecto com o campo, com a fonte, com a parte de mim que sabe, que sente, que confia. E quanto mais faço isso, menos preciso controlar, porque a realidade começa a se reorganizar sozinha, não por mágica, mas por coerência interna, por vibração limpa, por presença real. A respiração é o elo entre o invisível e o visível, entre o caos e o centro, entre a mente e o coração. E sempre que me perco, volto a ela, porque ali, no ar que entra e sai, existe uma sabedoria antiga, e é nela que eu me apoio para continuar. Um passo por vez, um sopro por vez. Eu achei que controlar meus pensamentos era o caminho. Eu tentava dominar a mente, forçá-la a pensar positivo, a focar, a não ter medo. Mas quanto mais eu tentava dominar, mais ela se rebelava. Ela queria fugir, questionar, se apegar ao passado. E eu me sentia esgotado, como se estivesse em guerra dentro de mim. Até o dia em que entendi. Não se trata de dominar, se trata de escutar. Principalmente, o coração. Foi numa meditação que isso se revelou. Eu estava tentando silenciar os pensamentos quando senti uma dor no peito. Não física, mas emocional. Uma saudade antiga, uma mágoa esquecida. E naquele momento percebi que meu corpo estava falando. Ele dizia o que a mente ignorava. E quanto mais eu escutava, mais a mente começava a se acalmar. Como se ela se rendesse à sabedoria do coração. O coração sabe. Antes mesmo do pensamento, ele sente. Ele pulsa a verdade. Ele reconhece o que é real. Mas a mente aprendeu a duvidar, a julgar, a analisar demais. E por isso tantas vezes ela se desconecta do sentir. Mas quando a mente escuta o coração, tudo muda. Os pensamentos se alinham com o sentir. As decisões se tornam mais leves. O corpo responde com mais vitalidade, porque há coerência. Comecei a praticar isso. Antes de pensar, sentir. Quando surgia um desafio, eu colocava a mão no peito e perguntava: o que meu coração sente sobre isso? Às vezes vinha uma intuição suave. Às vezes, uma emoção forte. E ao honrar essa resposta, a mente seguia mais clara, como se o coração fosse a bússola e a mente apenas o mapa. E juntos, eles sabiam exatamente o caminho. Percebi também que meu corpo confiava mais em mim quando eu escutava o coração. As tensões diminuíam, o sono melhorava, as dores passavam, porque eu não estava mais tentando forçar uma direção. Eu estava fluindo com minha verdade interna. E isso gerava cura, porque não havia mais resistência. Havia escuta, presença, alinhamento. Hoje, entendo que não preciso mais lutar com a mente.
Não preciso mais forçar pensamentos positivos ou me culpar por pensamentos ruins. Eu só preciso voltar ao coração, sentir, respirar, escutar e, a partir daí, deixar que a mente seja guiada, não pela lógica, mas pela coerência emocional, pela vibração do amor, pela frequência da verdade. E quanto mais faço isso, mais natural tudo se torna. As escolhas, as palavras, os caminhos, tudo flui, porque tudo começa onde tudo sempre esteve, dentro do coração. Eu esperei. Esperei que algo lá fora mudasse. Esperei por um sinal, por uma oportunidade, por alguém que me salvasse. E quanto mais eu esperava, mais distante tudo parecia. Eu dizia que tinha fé, mas por dentro vibrava falta, ansiedade, medo. Era como se a vida estivesse sempre um passo à frente de mim, e eu tentando correr atrás. Até o dia em que entendi: o milagre não chega quando a gente espera. Ele chega quando a gente vibra, como se já tivesse acontecido. Isso me virou do avesso, porque percebi que minha maior prisão era o ainda não. Ainda não tenho, ainda não sou, ainda não aconteceu. E essa frequência do ainda me mantinha preso num ciclo de escassez. Foi quando comecei a praticar algo simples, mas poderoso. Imaginar como seria se já tivesse acontecido. Como seria acordar e sentir que tudo já deu certo. Como seria andar, falar, respirar, como quem já recebeu o que tanto queria. E no começo parecia estranho. A mente questionava, mas não é real. E eu respondia em silêncio. Ainda não é visível, mas já é verdade dentro de mim. E aos poucos meu corpo começou a acreditar. Eu sorria mais, dormia em paz, agia com mais leveza, porque naquele estado eu já era o milagre que esperava. Já não precisava pedir, só agradecer, porque a frequência já estava emitida e o campo já tinha escutado. Começaram a acontecer coisas pequenas, mas incríveis, encontros inesperados, soluções súbitas, intuições precisas. E eu sabia, não era coincidência, era coerência, era vibração alinhada com a realidade que eu queria viver. Era como se o universo dissesse: agora sim, agora você está pronto para receber. E tudo fluía, porque eu não dependia mais do externo para me sentir completo. Eu era completo, e o externo só refletia isso. Hoje, quando acordo, não penso em como vai ser, penso em como seria se já fosse. E me entrego a essa sensação de realização, de plenitude, de paz. Não porque tudo está perfeito, mas porque eu estou em paz com quem sou. E é essa paz que atrai o que é verdadeiro. É essa vibração que traz o milagre, não como algo mágico, mas como algo natural, coerente, orgânico. E é por isso que não espero mais. Eu vibro. Vibro como quem já recebeu. Vibro como quem já é. Vibro como quem já vive. E nesse estado, tudo muda, porque não há mais separação entre desejo e realidade. Tudo já está aqui, dentro. E quando dentro muda, o fora só responde. Se tudo que você ouviu até aqui fez o seu peito vibrar, então você já sabe. Não é sobre entender com a cabeça, é sobre reconhecer com o coração, porque a mente só começa a se alinhar quando a gente para de lutar contra ela. Quando a gente escuta o que sente, quando a gente respira fundo e aceita: eu sou o ponto de partida. Talvez você ainda esteja esperando por uma grande mudança lá fora, mas a verdade é que o que transforma é o que você vibra agora, o que você pensa antes de dormir, o que você sente quando acorda, o que você acredita quando tudo parece parado. É nesse lugar invisível que a realidade começa a ser escrita. Então me diga: o que está vibrando em você neste momento? Qual emoção está sendo emitida ao universo sem que você perceba? Será que o seu corpo está vivendo no passado, enquanto sua mente sonha com o futuro? Será que há coerência ou só ruído? Faça essa pergunta em silêncio e escute a resposta. Ela não vem da lógica, vem da sua alma. Agora é com você. Feche os olhos, inspire devagar e sinta. Como seria viver hoje? Como quem já recebeu? Como seria se a abundância, a cura, o amor já estivessem aí dentro, esperando apenas a sua permissão para florescer? Você não precisa fazer mais, só precisa ser.
E se esse vídeo te ajudou a lembrar disso, te peço com carinho, se inscreva no canal, ative as notificações e volte aqui todos os dias, para continuar alinhando sua mente com o que há de mais verdadeiro dentro de você.